Princípio da individualização da pena. O que é esse princípio? Qual a sua previsão constitucional e quais são as suas fases de aplicação? Isso e um pouquinho mais na aula de hoje, não sai daí! Olá meus queridos, olá minhas queridas, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas para mais uma aula de Direito Penal. E o tema da aula de hoje, que vai ser bem curtinha, bem rapidinha, é princípio da individualização da pena. Para você entender esse princípio, eu preciso que você imagine uma situação hipotética, beleza? Olha só, imagine que dois sujeitos, A e B, cometam em concurso de agentes o crime de roubo, tá? Ou qualquer outro crime. Mas vamos imaginar que o sujeito A, ele possui a sua ficha criminal extensa, ele é reincidente e possui diversas passagens pela polícia, né? Possui maus antecedentes. Já o sujeito B está começando no mundo do crime e esse foi o primeiro crime que ele praticou, né? Ou seja, é um réu primário e possui bons antecedentes. A sua ficha criminal é limpinha, limpinha. Nesse sentido, eu faço a seguinte questão para você, faço a seguinte pergunta para você. Seria justo, seria razoável, seria proporcional aplicar exatamente a mesma pena para o sujeito A e para o sujeito B, levando em consideração que a conduta dos dois foi exatamente a mesma, mas a situação pretérita desses agentes são diferentes? Pessoal, evidentemente que não seria justo uma aplicação igual de pena para os dois sujeitos, não seria razoável. Afinal de contas, aquele sujeito que já está envolvido no mundo do crime, com diversas condenações transitadas em julgado, com diversos antecedentes, né, em relação a esse sujeito, faz mais sentido, né, é mais justo, é mais razoável que a gente imponha uma pena maior, né, tem que ser mais rigoroso, exige e demanda uma maior reprimenda por conta do Estado. E essa situação, essa lógica, esse raciocínio tem como base, tem como fundamento justamente o princípio da individualização da pena. É justamente esse princípio que embasa essa situação de aplicação da pena de forma mais justa e de forma mais razoável, tá? E qual é a previsão legal desse princípio? Ou melhor, previsão constitucional. O princípio da individualização da pena encontra a previsão constitucional lá no artigo 5º, inciso 46 da Constituição Federal, com a seguinte redação: a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes. Aí, na sequência, ele vai lá e estabelece um rol, né, de penas admitidas dentro do nosso ordenamento. Mas perceba que aqui a lei, a Constituição, melhor dizendo, faz previsão expressa do princípio da individualização da pena. Perceba, portanto, que é previsão constitucional. Então, se o princípio está na Constituição, certamente ele servirá e funcionará como parâmetro de constitucionalidade em controle de constitucionalidade, o que implica dizer que eventuais normas infraconstitucionais que estejam em desacordo com esse princípio serão declaradas inconstitucionais. Ademais, pelo fato desse princípio estar previsto dentro do artigo 5º, ele é classificado, ele é considerado como um direito fundamental, de modo que também é classificado como cláusula pétrea, na forma do artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4 da Constituição Federal. Isso vai ter uma consequência, né? O fato de ser norma constitucional terá uma consequência interessante que nós veremos ao final dessa aula bem rapidinho, beleza? Então essa é a previsão constitucional desse nosso princípio. Agora, quando se fala em princípio da individualização da pena, o ponto mais importante diz respeito às fases de aplicação. Então, sempre que esse princípio ele é cobrado em prova, é cobrado em concurso, é cobrado em exame de ordem, por exemplo, ele vem associado às suas fases de aplicação. Então esse princípio, basicamente, ele é aplicado em 3 fases distintas: fase legislativa, fase judicial e fase administrativa. Vamos começar então pela fase legislativa. Aqui na fase legislativa, o destinatário desse princípio nada mais é do que o próprio legislador na sua atividade legiferante. Ou seja, quando quando o legislador ele vai elaborar a norma, quando ele vai elaborar e criar um tipo penal incriminador, ele tem que estar atento ao princípio. Por quê?
Porque esse princípio, ele norteia desde o legislador até a execução da pena. E quando a gente fala em legislação, quando fala em atividade legiferante, como que esse princípio ele vai atuar e como que o legislador vai abordar e vai respeitar esse princípio? Simples, quando ele estabelece, quando ele cria um tipo penal incriminador, ele deve estabelecer no preceito secundário desse tipo, ou seja, na pena, uma pena mínima e uma pena máxima, ou seja, isto é, uma baliza, né? Não pode simplesmente o legislador chegar lá e estabelecer uma pena de 5 anos para quem cometer certo delito. Não, ele tem que estabelecer uma pena mínima e uma pena máxima para funcionar como baliza e servir de auxílio ao julgador na segunda fase de aplicação do princípio, onde o juiz vai determinar a pena na dosimetria da pena. Então, quando a gente fala em aplicação desse princípio na fase legislativa, estamos basicamente falando na situação na qual o legislador vai estabelecer uma pena mínima e uma pena máxima. E já na segunda fase, nós falamos em fase judicial. E aqui o destinatário é o próprio juiz lá na dosimetria da pena. Então perceba que o crime ele possui uma pena mínima e uma pena máxima. Por exemplo, o crime de homicídio. Homicídio simples, artigo 121, pena de 6 a 20 anos. Olha só a baliza que o magistrado possui para estabelecer uma pena justa, adequada e razoável no caso concreto. Então o juiz, ele se atendendo às particularidades, às peculiaridades do caso concreto e à situação pessoal do agente, ele vai determinar uma pena justa e razoável dentro dessa baliza, dentro, por exemplo, desses 6 a 20 anos ao réu. E não à toa, pessoal, que o sistema de dosimetria da pena é trifásico. São 3 fases também, né, nesse sistema de dosimetria, onde o juiz vai analisar diversos fatores para chegar à conclusão de uma pena justa e razoável, né? Então, por exemplo, o juiz analisa circunstâncias judiciais, o juiz analisa agravantes e atenuantes, analisa causas de aumento e causas de diminuição de pena. Tudo isso para chegar a uma pena justa e razoável, ou seja, atendendo ao princípio da individualização da pena. E já na fase administrativa, esse princípio ele é observado na execução penal. Então, quando falamos em fase administrativa de aplicação desse princípio, falamos automaticamente em execução penal. Então, se você observar, se você estudar a Lei de Execuções Penais, a Lei de Execução Penal, a LEP, você vai perceber que em diversos dispositivos essa lei, essa legislação, ela aborda esse princípio, ao menos de maneira implícita, determinando, por exemplo, que os presos cumpram a sua pena em locais distintos de acordo com o seu grau de periculosidade. Então, pelo menos em tese, na norma, né, o que não se verifica muito na prática, presos de maior periculosidade cumprem a sua pena separados daqueles presos de baixa periculosidade, presos primários e assim por diante. Tudo isso visando atender o princípio da individualização da pena, tá? Então são basicamente essas 3 fases. Basta você lembrar quais são os destinatários e quando ela ocorre, beleza? E para finalizar, foi com base nesse princípio, pessoal, que inclusive, isso aqui é um exemplo para você fixar na sua cabeça, tá? Eu acho que é importante trazer exemplos práticos para que você entenda como que o princípio ele é aplicado no caso concreto. Lembra que eu acabei de falar para vocês lá no começo da aula que pelo fato do princípio estar inserido na Constituição, ele servirá de parâmetro no controle de constitucionalidade? Pois é, com base no princípio da individualização da pena, um dispositivo da Lei dos Crimes Hediondos foi declarado inconstitucional e justamente por violação a esse princípio. E qual foi esse dispositivo? Foi basicamente o artigo 2º, parágrafo 1º. Olha só o que diz o texto. A pena por crime previsto neste artigo será cumprida inicialmente em regime fechado. Então esse dispositivo, ele basicamente diz o seguinte, olha só, todos aqueles que forem condenados pelos crimes previstos nesta lei, ou seja, crimes hediondos, terão o regime inicial de cumprimento de pena estabelecido como regime fechado, independentemente de qualquer condição, independentemente das particularidades do sujeito e independentemente da análise de circunstâncias judiciais. Pessoal, esse dispositivo aqui caiu no STF e foi declarado inconstitucional, justamente por violação ao princípio da individualização das penas. Segundo o Supremo, esse princípio violaria
Esse dispositivo, melhor dizendo, violaria o princípio justamente porque, sem analisar as particularidades e as circunstâncias judiciais de cada caso, o juiz estaria obrigado a estabelecer o regime inicial fechado de cumprimento de pena, sem, portanto, poder aplicar o princípio da individualização da pena, por isso foi declarado inconstitucional, beleza? E para finalizar essa aula, se você entendeu, só peço um favor para você. Se você gostou dessa aula, deixa aqui embaixo um like nesse vídeo, deixa embaixo também o seu comentário, porque isso me ajuda bastante. Então, se eu te ajudei, me ajuda também fazendo um favor. O vídeo ganha relevância, é distribuído para mais pessoas, e o canal acaba crescendo e eu posso então produzir mais conteúdos como esse. Então se gostou, deixa o seu like e também se inscreve no canal. Me siga ainda nas redes sociais, tem muita coisa bacana por lá, Instagram e Facebook. E se você vai fazer a sua segunda fase em Direito Penal, faça conosco. Faça com o Método Prodígio, um curso muito bacana, elaborado e criado, direcionado exatamente e diretamente para a segunda fase do exame de ordem em Direito Penal. Conheça o curso clicando nos links que estão aqui na descrição desse vídeo, beleza? Eu espero de coração que você tenha entendido esse conteúdo. Deixa aqui um comentário se você gostou e vejo você na próxima aula. Fui!